Portanto, agora. Por que ele disse agora? Porque antes havia condenação. Mas a partir de agora, não existe nenhum tipo de condenação. Vou repetir. Não existe nenhum tipo de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente fica pensando que esse texto ele está relacionado só a questões da nossa cultura de hoje. Nós somos brasileiros e muitas vezes pensamos que o que a gente está conversando aqui faz parte da nossa cultura. Mas Paulo está falando para outra cultura, para outro tipo de pessoas, que muitas vezes estavam passando algum tipo de situações diferentes da nossa. Por exemplo, alguns desses irmãos estavam saindo do judaísmo e agora estavam indo para o cristianismo. Embora a palavra cristianismo é uma palavra que foi criada muitos séculos depois de Cristo, mas está valendo. Então, para a gente entender o capítulo 8 de Romanos, é extremamente necessário ler todo o capítulo 7, para você ter uma ideia da transição que é feita, ou que está sendo feita, da lei para a graça. A lei, ela trazia condenação. Eu vou repetir, a lei trazia condenação. A lei trazia condenação. Dente por dente, olho por olho, essas coisas que a lei trazia. Mas, a partir de Cristo, esta condenação foi anulada. Ela acabou. Ela não existe mais. Então, por isso que no capítulo 7, porque eu preciso ir no capítulo 7 de Romanos, para fazer você entender o capítulo 8, é preciso a gente dar uma analisada no capítulo 7. Dá uma olhadinha só no capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, que falo aos que sabem a lei? Ele está dizendo, eu estou falando dos que conhecem a lei, dos que sabem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Versículo 3, para entender isso aqui, tá? Porque isso aqui não é uma coisa fácil de entender numa leitura simples, não. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera. E se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Eu vou explicar rapidinho aqui, antes da gente entrar no versículo 4, para fazer você entender o seguinte. Paulo está falando do relacionamento de Deus com Israel e depois com a igreja. Quer dizer, então veja bem, quando Jesus morreu, ele morreu anulando o primeiro pacto, a primeira aliança. Quando ele morreu, ele deixou claro, evidente, que a partir deste momento da morte dele, não haveria mais nenhuma condenação relacionada à lei. Por isso ele disse que, portanto, agora nenhuma condenação há. Deixa eu ajeitar aqui que ficou meio
Meio torta aqui a coisa. Então, a partir de agora, não existe, eu vou repetir, não existe nenhum tipo de condenação, porque o marido morreu. Ou seja, aquilo que ligava Jesus, aquilo que ligava Cristo, aquilo que ligava Deus a Israel, morreu. Só que Jesus, aí a Bíblia fala, no versículo 4, preciso ler isso aqui. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do corpo de Cristo. Nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Nós estamos mortos para a lei. A lei não faz sentido mais para a gente. Dá para você me entender? A lei, vou repetir, não faz mais sentido para nós. Não faz mais sentido para nós. A lei não faz mais sentido para nós. Para que seja de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ou seja, na morte de Jesus acabou toda a maldição da lei. Na morte de Cristo, vou repetir, acabou toda a maldição da lei. Nós já não temos mais nenhum tipo de condenação da lei, porque agora vivemos num outro nível, passamos para um outro patamar, passamos para uma outra aliança, passamos para uma outra situação. Dá para me entender agora? Então, desde o momento que você está em Cristo, você agora é uma nova criatura. Tanto é que a Bíblia diz, né, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Entendeu? Então, a partir do momento que a minha vida ela foi transformada pelo Senhor, significa que eu não tenho mais relacionamento com o que era antigo, com o que era da lei. Agora, a minha vida, ela é uma vida totalmente entregue ao Senhor. A minha vida agora é uma vida de um novo pacto, de uma nova aliança. Nós agora estamos envolvidos numa nova situação. Então, o que a Bíblia fala? Versículo 5 do capítulo 7 ainda, porque eu estou na introdução, eu preciso explicar isso aqui rapidinho para você, para a gente chegar no capítulo 8. Não vou demorar. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, olha que coisa interessante. Quando estávamos na carne, significa que a lei, ela nos colocava na carne. A lei era algo que nos colocava na carne. Agora, nós não estamos mais na carne. Portanto, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, quer dizer, as paixões dos pecados que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Quer dizer, enquanto eu estava voltado totalmente para a lei, eu estava completamente dando fruto para a morte. Versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que texto interessante. Nós não podemos viver, vou repetir, na velhice da letra. O que é velhice da letra? É
a letra e a lei caducou. Elas não fazem mais sentido para nós que estamos em Cristo. Eu vou repetir o versículo 6, porque ele é muito interessante. Mas agora estamos livres da lei. Tem gente que já está livre da lei, mas continua metido na lei. Ele continua envolvido na lei. Ele já está livre da lei. É como um passarinho que está criado na gaiola, foi criado na gaiola, e ele agora não consegue mais viver livre. Tem muita gente nessa situação, não consegue viver livre. Ele está preso, ele está amarrado, ele está... Por quê? Porque ele já está livre da lei, mas ele vive como se ele estivesse na lei. Então, versículo 6, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, morremos para aquilo que nos detinha, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos tornava inimigo de Deus. Nós estamos livres disso. Isso já não faz parte da nossa vida. Eu acho que ler Romanos é algo muito interessante, muito importante. Todo cristão lê Romanos, precisa ler o livro de Romanos para entender definitivamente que ele não está na velhice da letra. Agora ele está em novidade de vida, de espírito. Então, mas agora estamos livres da lei. Se você está livre da lei, põe um amém aí no comentário. Põe um amém. Está livre da lei? Põe um amém. Tá? Põe um amém. Livre da lei. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Quer dizer, tinha algo que nos retinha, tinha algo que nos paralisava, tinha algo que nos dominava, tinha algo que não deixava a gente caminhar, não deixava a gente ser livre. Se você está livre, diga um amém aí. Então a lei nos retinha. Agora estamos livres para vivermos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Agora nós não podemos viver na velhice da letra. Olha que coisa interessante. Viver na velhice da letra é um negócio horroroso. Se a gente for ler agora o capítulo 8, se você for ler o capítulo 8, nós vamos chegar numa maravilhosa, fantástica compreensão. Aí Paulo vem falando que a letra, a gente não está mais vivendo debaixo da letra, a gente não está vivendo mais debaixo da lei, tá? Mas aí vem o versículo de número 8. Aliás, ele vem falando também nos últimos versículos sobre a luta dele com a natureza humana que há nele. Por exemplo, no versículo 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que está em mim eu faço. Então ele vem falando aqui, aí no versículo de número 8, no capítulo 8, no versículo 1, aí começa dizendo o seguinte: portanto agora, depois que eu me livrei da lei, agora que eu estou na graça, agora que eu estou debaixo da cobertura do Espírito Santo, eu não estou mais na lei, então agora não existe mais nenhuma condenação para mim. Não existe nenhuma condenação para você. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A condenação é para aquele que está na lei.
Se a pessoa está debaixo da lei, significa que ele está debaixo de uma condenação. Mas quem está na graça, quem está em Cristo, já não estão debaixo desta lei severa que nos retinha, que nos escravizava, que não nos deixava avançar, como Paulo fala no versículo 6 do capítulo 7. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, por isso que ele fala no capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Portanto, agora, ou seja, a partir de agora, desse exato momento, começando por esse exato momento, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. A lei não pode te condenar. O inimigo não pode te condenar. Ninguém pode te condenar porque você está em Cristo. Porque você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente fala segundo a carne, isso tem que ser muito bem entendido. Tem 2 tipos, ou 3, vamos botar 3 tipos de segunda carne. A primeira, Paulo fala disso várias vezes quando ele fala segunda carne. Segunda carne é porque nós estamos vivos, nós estamos aqui na matéria, então nós estamos segunda carne. Isso é um ponto. Segunda carne também é aquela pessoa que dá muita ênfase à carne. A carne dele salta, ele tem um desejo carnal fora do comum. Também é segunda carne. E tem o segunda carne, é quando estávamos na lei. Então, existem 3 tipos de expressões quando fala segunda carne. Segunda carne, quando... porque eu estou vivo, eu estou aqui na carne, tá? Eu estou aqui nesse corpo, então estou segunda carne. Tem segunda carne, aquela pessoa que dá vazão à natureza humana, ele é uma pessoa carnal, então isso é também segunda carne. E tem o terceiro, que é a pessoa que ainda está na lei. Se a pessoa está na lei, ele está vivendo ainda segundo a carne. Por isso que Paulo fala aqui, porque não andamos segundo a carne. Ou seja, nós não andamos mais segundo a lei. Nós não andamos mais segundo os mandamentos. Né? Mas a gente não tem que guardar os mandamentos? Não, guarde 2. Jesus falou, o novo mandamento vos dou. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto. Você fazendo os 2, está fazendo mais do que o dever. Então, o que é andar na carne? Andar na carne é andar sem Cristo. Andar na carne é viver uma vida sem o Evangelho, sem as boas novas. Andar na carne é andar sem ler a palavra, sem sentir o Espírito, sem viver no Espírito, sem andar segundo a carne. Então aqui diz, nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse Espírito aqui, gente, em algumas Bíblias, pode aparecer com letra maiúscula, mas o certo é letra minúscula. Por quê? Porque nós temos 2 naturezas em nós, a carnal e a espiritual. Deixa eu fazer você entender isso aqui. Vou repetir, nós temos 2 naturezas, a carnal e a espiritual. Então, aquela que você mais alimenta, aquela que você mais cuida, é aquela que vai crescer mais, é aquela que vai sobressair. Então, desde o momento que eu alimento mais a minha carne vai ter mais sucesso. Se eu alimento mais o meu espírito vai ter mais sucesso. Então, quem eu der mais comida é quem eu vou alimentar mais, é quem vai ter mais força em mim. Entendeu? Tem o louvor do Sérgio Lopes que diz, eu luto contra a minha própria alma.
a natureza humana que há em mim. Quer dizer, nós temos que lutar constantemente contra essa natureza humana que é em nós. Então nós temos duas naturezas, a carnal e a espiritual. A espiritual não é a espiritual do Espírito Santo, é a espiritual do meu espírito. Tanto é que você lê Gálatas capítulo 6, você vai entender quando fala da obra da carne e do fruto do Espírito. Lá no texto, o fruto do Espírito, com letra maiúscula está aparecendo lá, mas deveria estar com letra minúscula. Porque o fruto é do meu espírito e não é o fruto do Espírito Santo. Eu vou repetir. O fruto é o fruto do meu espírito e não o fruto do Espírito Santo. Deu para você entender o que eu estou falando? Então eu preciso dar fruto do meu espírito. Se você for ler Romanos capítulo 7, e você vai ler de novo aqui, ó. Eu posso ampliar esse estudo aqui para a gente poder entender melhor. Ó, por exemplo, versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são da lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então a minha carne, ela produz fruto, mas fruto para a morte. Aí vem o versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Voltou aqui com letra minúscula. Aqui, ó, no versículo 6. Novidade de espírito. Não é novidade do Espírito Santo, é novidade do meu espírito. O meu espírito, ele tem que ter novidade. Ele tem que estar em novidade de vida. Por isso que, voltando no capítulo 8, ele diz que agora, porque o meu entendimento mudou, eu encontrei Cristo na minha vida, Jesus me comprou, me lavou, me redimiu pelo sangue dele. Significa que a partir desse exato momento que Jesus entrou na minha vida e agora eu sou um espírito com Jesus, não existe nenhuma condenação para mim. O diabo está te condenando, te acusando, está dizendo que você não vale nada, que você é um zero à esquerda, que você é uma pessoa que está fora dos propósitos. Não acredite nisso. Porque a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, não existe nenhum tipo de condenação. Estou repetindo isso para você entender. E depois você vai ver esse vídeo no YouTube já editadinho, já bonitinho, já para você entender, porque teve aqui algumas controvérsias, nós vamos tratar disso aqui com uma ênfase maior. Então aqui, porque eu não ando mais segundo a carne, mas agora eu ando segundo o Espírito. Eu ando segundo o Espírito. Significa que eu tenho agora uma nova natureza. Eu tenho agora uma nova natureza. Eu tenho agora uma nova forma. Eu tenho agora uma nova vida. Nova vida. Aquela vida velha passou. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Houve uma renovação na minha vida. Houve uma restauração na minha vida. Houve um reajuste na minha vida. Houve um redirecionamento na minha vida. Agora, nenhuma condenação há. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida, algumas pessoas podem confundir esse Espírito de vida aqui com o Espírito Santo, mas está com letra minúscula justamente apontando, mas a lei do Espírito de vida
Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu espírito é um espírito de vida. Versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei, o que a lei não conseguia fazer, o que a lei não conseguia realizar, o que a lei não conseguia transformar, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a lei estava enferma, a lei estava doente, a lei estava enferma pela carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você vai notar que sempre aparece com letra minúscula. Eu acho que a Bíblia mais correta é essa, que alguns tradutores, de forma enganosamente, não que eles fizessem com maldade, mas com uma intenção de interpretar corretamente, colocou o E maiúsculo aqui no Espírito. Mas não é o Espírito Santo. Aqui é o nosso Espírito. A gente vai caminhar dentro da Bíblia, eu tenho um estudo completo. Depois eu vou fazer aqui uma live, porque eu não tenho isso no YouTube. Eu tenho várias pregações sobre o nosso espírito. Inclusive está saindo um livro sobre isso, mas no YouTube eu não tenho ainda uma mensagem bem elaborada, mas eu vou fazer, talvez amanhã, sei lá, quarta-feira, para a gente poder entender o que é nosso espírito e o que é Espírito Santo. Nós precisamos entender isso de forma definitiva, o que é espírito humano e o que é Espírito Santo. Quando você entende isso, você vai entender que o teu espírito é uma coisa, o Espírito Santo é outra coisa. Então, versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinavam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Deu para entender? Então, as coisas do Espírito. Quem é da carne se inclina para a carne. Ou seja, quem está voltado para a lei, ele vai se inclinar para as coisas da lei. Ah, eu gosto da lei. Tem gente que gosta tanto da lei, mas a lei não pode salvar. A lei aponta que você é pecador, a lei aponta o defeito, a lei aponta as transgressões, mas a lei não pode salvar. Mas a graça pode. Pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Então, na verdade, o que nós precisamos entender? Definitivamente, que as obras da lei não podem salvar a gente. Versículo de número 6 diz o seguinte: porque a inclinação da carne é morte. A pessoa que está muito voltada para a carne, ele está quase fadado a morrer. Portanto, a inclinação da carne, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vou repetir. A inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem, em verdade, pode ser.
Então, o que eu quero dizer para você, para a gente terminar essa live aqui? Dizer o seguinte: Deus já te libertou. Lá em Colossenses 1,13, né? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vou repetir. Jesus, Colossenses 1,13. Ele nos tirou ou nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Significa, a partir de que eu entreguei minha vida a Cristo, eu fui transportado de uma situação espiritual para outra. Você está no mesmo lugar fisicamente, mas espiritualmente você mudou de nível. Você, fisicamente, você está no mesmo lugar, mas espiritualmente você foi arrebatado, foi transladado, foi tirado de um lugar para o outro. Deu para me entender isso aqui? Isso é muito interessante. Entendeu? Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne, quem está infiltrado, quem está envolvido, quem está arraigado na lei, não pode agradar a Deus. Ah, eu estou na lei porque isso agrada a Deus. Não, a lei não agrada a Deus, gente. Está aqui na Bíblia. Eu posso depois, a gente vai falando e Deus vai nos dando assim assunto, vai dando temas, né, importantes para a gente fazer nos próximos vídeos. E isso aqui é muito interessante a gente frisar. Versículo 8, capítulo 8, versículo 8 de Romanos, diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou na lei não pode agradar a Deus. Versículo 9, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você vê aqui que, na verdade, olha só, no versículo 9, a gente chega a uma conclusão muito bacana aqui, ó, daquilo que eu já estava explicando para vocês. Vós, porém, estáis na carne, não estão na carne, mas no Espírito, minúsculo, se é que o Espírito de Deus. Então, veja bem, isso aqui explica maravilhosamente. Aqui, essa Bíblia aqui, ela é maravilhosa. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, o que eu preciso fazer você entender definitivamente? Que quem está na carne não agrada a Deus, ou na lei não agrada a Deus. E eu quero que você entenda o seguinte, que o nosso espírito é uma coisa e o Espírito de Deus é outra. Eu vou fazer uma live sobre isso. Vai ser fantástico. Porque eu não tenho material de vídeo com qualidade de som e tal, para esse tipo de assunto aqui. Eu não tenho lá no YouTube. Eu estava vendo meus vídeos antigos, a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje, e a gente usava o som ambiente e não tinha muita qualidade. Tinha que ficar assim para poder entender. Hoje a gente põe, né, a legenda, depois de editado, dependendo do tamanho do vídeo, é claro. Mas nós vamos nos aperfeiçoando. Entendeu? Então, versículo 9 diz, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como é que faz a separação do Espírito da pessoa para o Espírito Santo, ou do Espírito de Cristo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. De novo, minúsculo. O Espírito vive por causa da justiça.
E se o espírito daquele que dos mortos, tanto é que agora é com maiúsculo, e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Então, para trocar em miúdo aqui, para a gente já começar a encerrar, meu amigo pastor Rony, Deus abençoe tremendamente sua vida, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, nós estamos na lei do Espírito. A lei, ela não pode nos salvar, mas o Espírito Santo, o Espírito, a lei do Espírito, que eu digo, pode. Entendeu? Então, por isso, capítulo 8 de Romanos, que eu estou meditando, não existe condenação. Ah, estou sendo acusado, estou sendo condenado, o maligno na minha mente está me perturbando. Esquece isso. Esquece, você não tem condenação na tua vida. Você está livre. As algemas caiu do teu braço, das tuas pernas. Você está livre. Você não tem condenação mais. Para com essa psicose de achar que você está sendo condenado e que por qualquer coisa você vai perder a salvação e que você tem que fazer sacrifícios, penitências. Para com isso, você agora está em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, já foi embora. 2 Coríntios 5,17. Nós não vivemos mais debaixo desse jugo. Acabou o jugo. Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem gente que adora um peso, tem gente que adora um sacrifício, tem gente que adora um negócio pesado sobre a vida dele. E não é assim que Deus quer e não é assim que funciona. Deus quer trazer para você um novo tempo, um tempo de refrigério, de entendimento, que você agora está livre de toda a cilada, de todo mal, de toda acusação maligna. Chega, acabou. Sua vida agora é outra, sua vida agora é Cristo, você vive em Cristo. Cristo mudou o teu viver, né? Aquele louvor, Jesus Cristo mudou o meu viver. Então ele mudou minha vida, ele pode mudar a tua. Ah, mas eu já sou cristão, mas você é um cristão que vive às vezes debaixo da lei, que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Tem tanta gente que está vivendo debaixo desse não pode isso, não pode aquilo, está sendo escravizado. Mas nesta noite, Jesus quer te libertar de toda a marra do diabo, de toda a condenação da lei, tudo aquilo que te aprisiona. Eu declaro que você está livre hoje. E leia Romanos, leia Coríntios, leia os evangelhos, leia as epístolas, leia. Quanto mais você lê, mais transformado você será. Quanto mais você lê, mais vida você vai ter. Se você abandonar a leitura da palavra, você vai ser de acordo com outros, né, outros deuses. Mas se você lê a palavra e vive debaixo do poder do Evangelho de Cristo, Deus é contigo, ok? Grande abraço, Deus abençoe tua vida, que o Espírito Santo fale no teu coração. Talvez amanhã esse vídeo vai estar no YouTube, editado aqui, você vai poder ver melhor, assistir com mais calma. Um grande abraço aí, fica com Deus e até o próximo vídeo.